Adeus Financiamento, episódio 27. Esse mês teve muita movimentação aqui na carteira. Saquei reserva de emergência, fiz um aporte violento num fundo imobiliário que eu já venho comentando nele aqui há algum tempo. Fui mais cauteloso no Coin 11, enfim, tem bastante coisa. Consegui me livrar de um certo ativo que eu estava querendo também já há muito tempo. Então fica comigo para você entender que no mês de junho teve uma certa emoção por aí. Antes de qualquer coisa, né, é sempre importante destacar que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, é o meu objetivo construindo aí a minha herança, a forma como eu estou fazendo meus investimentos e com o meu primeiro objetivo inicial, que é atingir a marca dessa renda passiva de mil e pouquinhos reais por mês, está em 1.040 e pouco a parcela do financiamento. Então, chegar nesse valor de renda passiva para que aí eu comece a amortizar de fato e pare de tirar dinheiro do meu bolso para investir. Então, a ideia é que os investimentos se retroalimentem e com o dinheiro que eu tiro do meu bolso para fazer aporte, eu comece a amortizar para eu quitar essa dívida logo e, simultaneamente, continuando a construir o meu patrimônio, que é, acho que deveria ser, na verdade, né, a meta de todo mundo. Então vamos lá, direto para como foram as movimentações de junho. Eu continuei na estratégia que eu iniciei no mês passado de dar uma pausa momentânea, né, nos meus investimentos em reserva de emergência, que estavam sendo concentrados no CDB do Santander, que rende a 100% do CDI. No vídeo anterior, eu coloquei o valor que seria para reserva em americanos, que está muito descontada ainda, só que tem acontecido umas melhoras nesse ativo, até por conta também dele ter pedido a saída da recuperação judicial. Então, aos pouquinhos a empresa está se recuperando. Não acredito que ela vai se recuperar a ponto de eu tê-la na minha carteira como uma das empresas, mas eu estava com um preço médio de R$ 78 nela, acho que até um pouco mais. E aí não faria sentido eu esperar ela se valorizar a esse preço para poder vender. Então, eu estou querendo abaixar um pouco meu preço médio, porque eu acredito sim que a empresa vai custar pelo menos mais de R$ 5 em algum momento. Já aconteceu esse ano, então eu continuei comprando mais ações de Americanas para baixar ainda mais meu preço médio, porque ele ainda está um pouco alto, perto dos topos históricos que ela teve esse ano. Está até menor do que certos topos, mas foi muito momentâneo. Então eu quero deixar ela pelo menos abaixo dos R$ 5 para poder parar de aportar nela e aí voltar para a reserva de emergência. Só que aí teve um porém esse mês. Eu não fiz igual no mês passado, de ter pegado os R$ 300 e ter investido tudo em Americanas. O que eu fiz? Eu saquei toda a minha reserva de emergência nesse mês de junho, porque apareceu uma oportunidade muito boa em uma LCI. O que é LCI? Né? É uma letra de crédito imobiliário. É um investimento que você está coberto pelo FGC, ou seja, se o credor, se o banco que está oferecendo aquele investimento falir, quebrar ou algo do tipo, igual aconteceu aí com o Master ou qualquer outros, você é restituído desse valor que você investiu, mais os rendimentos até a data que o Banco Central divulgou ali a liquidação daquele banco. E aí apareceu uma LCI para mim através da empresa Genial, da corretora Genial. Eu já cheguei a fazer uma conta lá, mesmo sem utilizar, de uma LCI pagando a 105% do CDI. E aí, de repente, você pode pensar, pô, mas tem CDB que, por mais que seja um pouco mais arriscado, é de uma instituição mais segura e está pagando mais que isso. Só que a LCI, ela não tem encargo tributário, ou seja, tudo aquilo que render nesse ativo, eu vou recuperar de volta, somado ao valor que eu investi. E vai sendo juros compostos, ele vai estar sempre investindo ali em cima daquele rendimento dia após dia. E é um rendimento, uma rentabilidade em LCI que não é muito comum, porque como a LCI e a LCA também, eles são isentos de imposto de renda, dificilmente você vai ver uma taxa de juros maior do que 100% do CDI. Então, o BRB, eu tenho ciência, óbvio, que ele está passando por umas dificuldades, até estava envolvido um pouco em escândalos com o Banco Master, ele queria comprar o Banco Master, só que é um banco de Brasília, é um banco super conservador, muito visado ali pelos políticos e tudo mais. Não acredito na liquidação dele e por mais que ele venha a ser liquidado, o que eu acho muito difícil, eu serei ressarcido desse dinheiro. Então, é uma estratégia muito arriscada, né? Mas é aquilo, né? Dentro do meu contexto, eu acredito que eu não vou precisar usar a reserva de emergência
nesse primeiro momento. Não recomendo de forma alguma que você faça o mesmo, mas eu optei por seguir nesse caminho. E aí, o que eu fiz? Eu saquei toda a minha reserva de emergência, que deu quase 5 mil reais. Então, eu peguei todo esse valor, juntei com um valor que daria os 5 mil e fiz esse aporte nesse LCI através da corretora Genial, porque foi quem me ofereceu o investimento, veio através do meu e-mail. Então, tá aqui o print evidenciando o aporte que eu fiz. No overview da carteira, vocês vão ver já quanto que rendeu. E aí, o que eu fiz, né? Como eu tirei uma parte do dinheiro que eu ia aportar no mês para juntar e dar os 5 mil, que eu queria um valor redondo para saber exatamente quanto que foi a rentabilidade, ficar mais fácil, eu peguei essa diferença e diminuí dos 300 reais que eu investi em Americanas. Então, eu investi um pouquinho menos do que no mês passado em Americanas, para diminuir ainda mais o meu preço médio, por conta do que eu já falei lá no início. E aí, dessa forma, consegui fazer o aporte desse mês, que já eu mostro no print quando eu mostrar todos os meus movimentos de renda variável. Mas a parte de reserva de emergência foi resumidamente isso. Vendi toda a reserva, comprei um LCI lá do Banco Master. Oh, Deus que me perdoe, Deus que me livre, quase. Comprei um LCI lá na corretora Genial pelo BRB. E aí é mais um mês que eu não estou fazendo investimento na reserva de emergência. Provavelmente no mês de julho eu também não vou fazer, porque o meu preço médio ainda não ficou abaixo dos R$ 5. E aí eu acredito que dessa forma sim vai ser o último mês aportando em Americanas. E aí eu volto a fazer os aportes na reserva de emergência. Aí agora falando de renda variável, que é a parte mais interessante para mim, é o que mais me chama a atenção, o que mais me anima para investir. Tá aqui o print da Americanas, que eu comentei um pouco mais cedo, que eu consegui fazer a compra com valor um pouco menos de R$ 5. Hoje ela está até um pouco mais barato. Vou buscar essa oportunidade ainda no mês de julho para ir abaixar ainda mais o preço médio e, em nome de Jesus, acabar com isso, porque também não fico muito confortável de investir nessa empresa. Para o Coin 11, eu fui um pouco mais cauteloso, porque eu já estou com uma exposição muito grande, ele é um ativo muito de risco, então por mais que eu tenha apetite a risco, digamos assim, eu tenho também que ter os meus pés no chão. Então o Bitcoin não está passando por um momento bom, mas, ao meu ver, é de uma oportunidade, pois eu acredito na recuperação do ativo. Só que eu não posso ser muito sonhador, não posso visar só rentabilidade. Eu tenho que equilibrar um pouco mais a minha carteira. Então, eu vou deixar de comprar 20 cotas todos os meses, igual eu vinha comprando nos últimos meses, aí nos últimos vídeos, e passarei a comprar 10 cotas, porque ele ainda está com preço muito bom. Não quero comprar só 5, porque acho que seria muito pouco, mas vou diminuir aí pela metade o que eu venho praticando. Então, por mais que o preço esteja ainda muito atrativo, eu vou segurar a onda e comprar só 10 cotas, e tá aqui também o print da compra do Coin 11 que foi feito. E aí, com o que sobrou, eu consegui fazer um movimento bacana de comprar quase 100 cotas do SNEL 11 e, ao mesmo tempo, também consegui vender a BDR do Nubank, que estava fazendo aniversário já na minha carteira, vários aniversários. Eu tinha conseguido ela de graça quando a empresa abriu capital lá nos Estados Unidos. Então, eles deram uma BDR por cliente, ofereceram, né, e quem quis. Aí eu comprei ela a uns R$ 4 um pouquinho. Comprei não, né? Ganhei ela custando esse valor. E hoje ela está custando ali pela faixa dos 10, às vezes 11, 12. Então, como é um ativo que eu não viso a compra dele, porque não me chama atenção BDR, que BDR nada mais é do que ações listadas nos Estados Unidos que você compra através do Brasil. Então você não compra a ação diretamente, que é listada na bolsa gringa, você compra um recebível que está atrelado àquela ação. Então não acho muito interessante, eu queria vender, sempre que eu tentava, não conseguia. Dessa vez eu consegui, então tá aqui o print do lado, tanto da venda da BDR da Nubank, quanto da compra aí de quase 100 cotas do SNEL, aumentando a minha posição nesse fundo, que é muito bom. Ele tem umas taxas um pouco altas, confesso, quando você compara com outros fundos, mas ele está pagando um yield muito bom e ele está num segmento, cara, que me chama muita atenção, que é como se eu estivesse investindo numa empresa de geração de energia e de energia solar, porque ele tem terrenos que locam para que placas solares acumulem ali, né, o calor e tudo mais vindo do sol, e aí produzam energia. E energia você sempre vai precisar, independente de tecnologia ou qualquer outra coisa. Inclusive, a energia está sendo muito utilizada aí nesse boom das IAs, se faz muito necessário. Então, aumentei muito forte a minha posição no SNEL 11.
E aí, como que sobrou com o restante do mês, que tem alguns... O Snell, inclusive, é um fundo imobiliário que paga mais para o final do mês. Eu comprei algumas cotinhas de Gari 11. Tá aqui o print do lado também, que é um fundo mais conservador, mais de tijolo, por mais que paga um pouco menos. É um fundo que eu fico muito mais confortável, até no quesito seguro, do que o Snell, porque o Gari ele tem imóveis reais, imóveis físicos, imóveis de logística e de renda urbana, muito nessa frente de mercados, a parte de renda urbana. E são imóveis que se valorizam, tem a questão que eles te repassam também essa valorização do imóvel através da cota patrimonial do fundo ou até também nos dividendos, depende da estratégia do fundo. Então, é um fundo que eu também quero me ancorar um pouco mais e aos poucos aí eu venho aumentando a minha posição mais em fundos de tijolos do que de papel para inverter um pouco a posição de como é que está na minha carteira. E agora fazendo aquele overview básico, estou aqui com a tela do tablet para vocês verem como que estão a posição do meu patrimônio e tudo mais. Segue naquela desvalorização pesada, muito influenciada por conta do Coin 11. Então a gente vê aqui que em junho foi a minha queda mais abrupta de queda de capital, tá quase 7 mil aí negativo, quase 6.500, né, negativo, mas estou em paz com isso e muitas pessoas pode ser que não fiquem e saiam vendendo os ativos, mas enquanto eu não tiver vendido o ativo, eu não tive um prejuízo real, isso aqui é um prejuízo momentâneo, digamos assim. Então a composição da minha carteira ela está dessa forma, estou com 40% em fundos imobiliários, 26% no ETF, que é o do Coin 11, a minha renda fixa está em 17%, as ações 13%, que eu parei de aportar para eu atingir essa minha meta de renda passiva mensal mais rápido, e as criptos que eu também parei, porque eu estou aportando só no Coin 11, 2,55%. E aí, quando a gente vem aqui para os fundos imobiliários, todos eles estão com uma variação negativa. A gente está passando por um momento delicado na Bolsa no geral, com essa questão dos Estados Unidos e Irã, enfim, eleições, desconfiança no país, governo gastando mais do que deveria, risco fiscal, enfim, não vou ficar entrando nesse mérito. Mas o Vegir, que é o meu fundo mais antigo, ele é o único que está aqui valorizando, fundo de papel. Os demais estão todos desvalorizando, mas você vê que aqui a minha compra de Snell nesse último mês fez um fundo ir para a segunda posição aqui da minha carteira. Seguido do Gari e do RZTR, que é o meu fundo de terras agrícolas, que eu também estou querendo aportar um pouco mais nele. E aí vem aqui o RQR, que é um outro fundo de papel, que eu substituí pelo MXRF11. E por último, a HGBS, que é um fundo de shopping. Tô nessa de compro mais HGBS ou não compro. Confesso que eu estou visando mais rentabilidade para atingir a meta logo. O HGBS paga um pouco menos, mas ele também é muito seguro e muito conservador. Um fundo de shopping bem antigo também, um dos mais antigos da bolsa no geral. Então, não sei, pode ser que em julho eu faça uns aportes aqui no HGBS. Aí a parte de ações não tem nenhuma novidade, só um ponto de positivo, né, é que BB Seguridade tem aumentado bastante, só que eu não estou aportando mais, então, enfim, sem muitas novidades aqui em ações, e vamos continuar assim por um tempo, a não ser Americanas, que agora eu tenho 103 ações, o preço médio já está em 5,67, eu quero que ele fique abaixo de 5, e é preço, ó, tá 3,50, então, ou seja, por conta de todo esse momento da Bolsa, também é uma ação que vem despencando, e aí eu acredito que quando a Bolsa subir, passar essa questão de insegurança e tudo mais, o ativo se valoriza, e aí eu consigo vender ele, em nome de Jesus, de uma vez por todas. Criptomoedas eu não vou mostrar, porque, quer dizer, até posso mostrar aqui, né? Mas, enfim, sem muitas novidades, a única que está valorizando é essa TRX, que foi uma aposta que eu fiz. Essa CKB, coitada, tá acabando, tá custando acho que menos de 1 centavo. Então, assim, por isso que criptomoeda é realmente uma coisa bem arriscada, você tem que estar muito convicto do que você quer. Eu apostei em duas, só uma deu certo, e o investimento que eu fiz em uma delas já até ultrapassou a rentabilidade das duas juntas, então meio que eu não perdi, né, digamos assim, mas é bem arriscado. E aqui no ETF é aquilo, né, cara? O Coin 11 tá aí massacrando. Meu preço médio já baixou muito, ele já chegou a ser R$ 100 algum dia. Então ele tá hoje em 65,52 e o preço da cota tá menos de R$ 40. Então, assim, tá pesado. E como ele é todo amarrado em Bitcoin, é só um reflexo disso, né? E aqui a renda fixa, que eu fiz a movimentação que eu comentei para vocês, uma LCI, eu aportei 5 mil, eu já estou com 5.061 de saldo nele hoje. Então, é um investimento que eu achei muito bom, muito pesado. Eu quero ver quanto que isso vai render na liquidação dele, que é de 1 ano. Eu esqueci até de comentar isso lá quando eu expliquei da movimentação.
E aí, quando a gente vai para os proventos recebidos aqui em junho, a gente seguiu aí na marca dos R$ 300, foram R$ 317,29, que eu somei lá com os 1.300 para poder investir no mês. Coin é o que mais paga, disparado, apesar de toda essa desvalorização, ele tem um yield absurdo, esse fundo. VX em segundo lugar também de praxe, o Snell já ocupou ali a terceira posição. Esse mês a gente teve pagamento de Banco do Brasil também, R$ 2,94, foi quase R$ 10. Então, foram esses proventos que somaram aos investimentos para eu poder fazer o aporte aí na carteira no mês de junho. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido. Se fez sentido para você, curte esse vídeo para você continuar me acompanhando aqui na minha jornada de construção de herança, para você ver os objetivos sendo atingidos e que isso te motive também de alguma forma a construir o seu patrimônio para te gerar uma renda que não te faça depender de terceiros para poder custear a sua vida. Esse é o grande objetivo no geral. Então, fiquem com Deus, grande beijo, grande abraço e até a próxima.